As feridas fazem parte da sua história, e hoje nós iremos ver 3 feridas que o povo de Israel sofreu. Papel e caneta porque nós iremos aprender bastante hoje. A primeira ferida é chamada de o cativeiro egípcio. O povo fica por 400 anos preso pela mão dos egípcios sofrendo, até que aparece Moisés como grande libertador. E essa história você conhece muito bem, aonde tem até a travessia do Mar Vermelho. E este primeiro cativeiro é o mais citado até os dias de hoje. Qualquer pessoa já escutou ou ouviu falar em algum momento da história do povo que ficou cativo por 400 anos e foi liberto por Moisés. O segundo cativeiro, ele durou menos tempo, não foi 400 anos. A segunda ferida, o segundo cativeiro, durou 70 anos. Que é do período de Daniel. Ele durou menos tempo, só que o rebento foi grande, porque o templo foi destruído, ele foi zombado, eles foram zombados, o povo de Israel foi zombado, foram arrancados de sua pátria, debaixo de humilhação e muitos açoites. E eles não podiam professar a sua fé. E o terceiro cativeiro é chamado de o cativeiro romano. O cativeiro romano não houve prejuízo algum religioso, mas houve sim um prejuízo econômico e político. Durante este tempo a gente vê Jesus muitas das vezes brigando até com os próprios romanos e também até com alguns religiosos, mas não é tanta ênfase que o povo romano dá na religião. Foi mais econômico e político. E esse cativeiro babilônico, cativeiro romano, ele vai se tornar um pouquinho pior depois, quando o imperador, o grande general Tito, ele destrói tudo e causa um período chamado período de diáspora. O período de diáspora, ele é a expulsão do povo judeu de Jerusalém, mudando até o nome de Jerusalém. E durou cerca de 1.800 anos. Foi grande o rebento, foi grande porque também o templo foi destruído. O povo foi disperso. Só que com tudo isso, ficando 1.800 anos longe de sua pátria, não se esqueceram do seu Deus e não se esqueceram da sua língua de origem. Qualquer criança que for tirada da sua terra amada e for colocada em algum outro país, cerca de 5 anos, se ele ficar totalmente longe de sua cultura, ele vai esquecer quase por completo a sua língua e as suas crenças. O povo de Israel não se esqueceu do seu Deus nem da sua língua. Eu vou falar sobre 3 condições dos cativeiros. A primeira condição de um cativeiro é você perder tudo e tudo ir por água abaixo. Coisas abstratas e coisas físicas. Você perder a sua crença é abstrato, porque eu não consigo materializar uma crença. E eu perder uma casa, um carro, os bens. Isso são as coisas físicas. A segunda condição de um cativeiro é eu perder tudo e ser levado para uma terra distante. Daniel, ele perdeu todas as suas coisas e foi levado para uma terra distante. E qual foi essa terra distante? Dentro de um palácio. Ele era cativo e foi levado para o palácio. Você ser levado para o palácio parece ser até bom, não é mesmo? Porque você vai comer da mesma comida que o rei, você vai ter os mesmos manjares, mas não era o caso de Daniel. Você entende que tem pessoas que estão vivendo uma vida de cativo, mas está no palácio? Ela tem até os seus melhores carros, as suas melhores casas, só que é um cativo. Carro e dinheiro, fama, para algumas pessoas é só o enfeite do cativeiro. Tem pessoas que se encantam com estas coisas. E a terceira condição de um cativeiro é, além de você perder todos os seus bens materiais e abstratos, você ser levado debaixo de açoites. Imagina a humilhação? Você já perdeu tudo, você já não tem mais dignidade. Com tudo isso, a pessoa mais simples, pagã, olhava para os cativos e cuspiam neles. Açoitavam eles e zombavam deles e do Deus deles. Foi o que aconteceu com Jeremias. Além dele perder todos os seus bens materiais, ele perdeu as coisas abstratas e físicas e foi humilhado. Jeremias perdeu tudo, foi humilhado. Ezequiel perdeu tudo, foi humilhado. Daniel perdeu tudo, foi humilhado, porém ele estava dentro do palácio, do lado do grande Nabucodonosor. Esses 3 profetas viveram condições extremas. E os livros deles são os mais profundos. Então eu entendo que dentro dessa história existe uma palavra profética que, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde houve grandes destruições, é onde haverá grandes reconstruções. Não importa as feridas que foram abertas, existe um Deus que muda toda a história e que, embora você possa passar um pouco tempo longe da sua pátria, longe de alguns parentes, longe dos seus bens materiais que lhe foi tirado, existe um Deus que ele não abre mão de você e você não pode abrir mão dele, porque ele muda sentenças e histórias. E ele é um Deus que ele simplesmente é, independente de
você está nos altos e baixos, Ele é o seu Deus. Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza. Que você possa ter aprendido esses 3 períodos de cativeiro que houve em Israel, as 3 feridas de Israel, e que Deus curou elas. Que você possa utilizar este material como estudo, como uma base para você ministrar, o utilize da melhor forma possível. A gente se vê no próximo vídeo e um beijo no coração.